Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar hoje mais um episódio dos Agilistas. Aqui da parte da DTI estou hoje com a Lud, que já foi em presença aqui nos episódios. Tudo bem, Lud? Olá, pessoal. Tudo bem, Schuster? Tudo jóia. E nós estamos aqui também com o Jefferson, que vai se apresentar daqui a pouco. O Jefferson é CTO do Banco Fides. Ele vai explicar daqui a pouco, né, exatamente o que é o Banco Fides. Ele faz parte aí do grupo FCA. E o Jefferson vem aí liderando uma grande transformação digital nesse banco, que envolve aspectos aí, como a gente sempre fala, tanto tecnológicos quanto culturais, de liderança, né? É uma jornada aí super desafiadora, mas muito, muito gostosa, né, de fazer, de participar. Então, para a gente poder começar essa conversa, eu vou aí pedir primeiro para o Jefferson se apresentar, falar um pouquinho sobre ele, para o nosso ouvinte conhecê-lo. Tudo bom, Jefferson? Tudo bom, Schuster? Tudo bom, Lud? É um grande prazer estar aqui com vocês, né? Assim, sou fã de carteirinha do Agilistas, ouço desde sempre, né? E também na nossa organização, todo mundo que interage conosco curte bastante. Então, assim, para mim hoje é uma grande honra estar aqui falando o bom dia, boa tarde, boa noite para vocês e compartilhar um pouquinho da nossa jornada digital lá do Fides, né? Bom, eu sou Jefferson, estou no grupo aí há bastante tempo, né, no grupo Fiat Chrysler. Comecei lá como estagiário, né, há muitos anos atrás, em 96, e passei eu costumo dizer que eu tive nessa empresa, né, diversos empregos, né, como se a cada 3, 4 anos uma oportunidade nova surgisse. Então, eu comecei a minha carreira muito na linha de dev, sempre cuidando do desenvolvimento de software, aplicações, né? Galguei posições gerenciais, gerenciando fábricas de software dentro do grupo e na joint venture que o grupo tinha na época. Isso foram aí 11, 12 anos de trabalho. E aí tive uma primeira transformação saindo desse mundo de dev para a parte de infraestrutura, né? Então, recebi um convite que deu aquelas borboletas no estômago, né? Para mudar para algo novo, que não era minha base de conhecimento, mas foi fantástico. E aí assumi por 3, 4 anos a posição de gestão de infraestrutura, com servidores, sistemas operacionais, banco de dados. E num outro ciclo que começou também nesse grupo, fui para gerenciar a parte de governança, né? Então eu me certifiquei aí IT Expert e fui gestor de governança por muito tempo na linha IT e gerência de projetos. Então, assim, muito na linha do waterfall, né? Na parte bastante tradicional, né? E em 2011 eu tive o grande prazer de voltar a trabalhar na planta mesmo, né? E tive o prazer de liderar aí o programa de implantação da parte de tecnologia de informação na planta de Pernambuco, né? Então eu fui com um time né, de toda a Latinoamérica implementar aí os processos de tecnologia da planta da FCA mais moderna do mundo, né? Então isso foi um legado aí que me deixou muito orgulhoso, me deixa muito orgulhoso sempre de falar, né? Após esse período aí da planta de Pernambuco, que foram alguns anos também, passei a gerenciar times de TI na parte de back-office, né, na linha financeira, RH, jurídico, gerenciei SAP por muito tempo também, né? E em 2018, né, tive essa oportunidade fantástica de assumir a diretoria de tecnologia do Banco Fides, que é o banco do grupo FCA, que gerencia, né, todo o processo de relacionamento, financiamento dos concessionários, né, e também outros produtos ligados ao contexto da montadora. Então, um bom banco de montadora que existe há muitos anos e gerencia aí parcerias e principalmente os clientes da parte de atacado. Então, esse é um pouquinho da minha história aí e eu queria hoje compartilhar com vocês o que a gente tem feito junto, né, principalmente com o apoio da DTI, que é um grande parceiro e que nos ajudou demais nessa jornada que começamos lá em meados de 18, né? A gente está aí numa jornada que, se Deus quiser, vai durar bastante. Ô, Jefferson, interessante. Eu não conhecia toda a sua história, não. Você tem uma visão muito privilegiada, tanto do grupo, né, por estar tanto tempo no grupo, ter passado por todas as áreas, quanto de competências aí, né, de ter desenvolvido, ter ido para a infra, ter cuidado de governança, sabe? É interessante, né? Assim, é interessante que quando você tenta, por exemplo, mudar para o ágil, você é alguém que conhece bem o lado do waterfall, né? Então, e que já foi defensor em algum momento, porque existe o lugar, né, onde é aplicado e foi sempre muito aplicado. Então, achei curioso, assim, o fato de conhecer infra também, acho interessantíssimo, porque existe sempre aquela guerrinha, né, entre desenvolvimento e infra, entendeu? Isso aí, como é que só fala um pouquinho sobre isso aí, como é que isso te influencia hoje, né, assim, essas diversas experiências?
Ah, cara, é muito na linha de sempre ver os dois lados, né? Porque esse ponto que você diz, esse conflito que sempre acontece com a infraestrutura e com a aplicação, né? O problema está no software, não, o problema está na infra e tudo mais, é algo que é histórico na linha de TI, né? E você podendo ter vivenciado um pouco mais disso, dá uma visão mais holística, né? Para avaliar de uma forma mais imparcial esse contexto. Então, isso me ajudou muito, né? E como eu falei, o grupo é um grupo fantástico por ter me propiciado, né, passar por tantas frentes diferentes, e isso eu acho que devo demais aí a nossa organização para ter essa experiência. Foi uma bagagem bem legal. Então, para começar a entrar aí nessa transformação, como você comentou, eu acho interessante a gente ir lá realmente, né, lá no comecinho, quando a gente teve as primeiras conversas, eu lembro que tinha um desafio um pouco diferente aí, porque muita gente pensa, um banco, é claro que ele tem que ficar digital, mas é um banco diferente, né? Como é que começou essa necessidade? Como é que foram os primeiros passos? Né? Acho porque o nosso público sempre fica muito curioso com isso. Como é que começa? Como é que foi? O que motivou, né? Exato. Bom, o que motivou é que a gente teve, né, uma percepção clara, né, e isso com o apoio da alta direção, né? Então a gente teve um apoio muito grande do nosso presidente, que é o Gunnar Murilo, também do Emanuele, né, que é o Financial Service Latam, e do André Souza, que é o CIO Latam, de iniciar e trabalhar numa estratégia digital, né, que temos vários clusters na nossa empresa, né, clusters para trabalhar diversas frentes, e o Banco FID está, né, em dois blocos desses clusters, que é um cluster focado em novos serviços digitais e também na parte comercial, né, porque a gente interage muito com o dealer, né, e o dealer, obviamente, também é reflexo da nossa relação com o consumidor final. Então, esse desafio ele foi lançado, né, de iniciar uma jornada nesse contexto, e foi muito legal, porque partir, né, numa empresa tradicional, né, que tem um excelente resultado, chegou com muito mérito onde chegou, né? Então, assim, a gente não pode de forma alguma dizer que tradicional não foi interessante, não foi legal, mas é uma cultura nova para mostrar, olha, tem uma forma diferente de fazer, uma forma que dá uma abordagem talvez de melhor uso do investimento, né, do que aqueles projetos que a gente tinha no passado de ter um projeto extremamente longo, de extremo esforço, né? E que quando ficava pronto, geralmente, ele não gerava mais a satisfação, não atendia aquelas necessidades. Muito porque, às vezes, por tão longo que era, as pessoas mudavam, né? Quem pensou mudou, ou mesmo a organização mudou no contexto. Então, a gente sair daquele contexto que realmente implementar projetos que as estatísticas sempre mostraram, né, que 70% dos projetos de TI falhavam, ou por não atender as necessidades do negócio, ou por superar custos, superar prazo, etc. Então, a gente tentou, né, e foi muito interessante, porque foi uma aula que a gente teve aí muito com a parceria da DTI, né, de estruturar isso num foco mais ligado a produto do que a projeto, né? E aí foi, acho que o primeiro grande passo que a gente teve benéfico foi vamos sair daquele contexto de uma relação, né, de cliente-fornecedor, né, e ter o business, né, junto com a TI, co-criando, criando um produto realmente nosso. Isso foi muito interessante. E aí eu gostei muito de um episódio que vocês gravaram há um tempo, né, porque reflete muito bem, foi lá naquele Maldição do Escopo, né, onde vocês falaram da relação entre negócio e TI, né, que é uma relação quase que abusiva, né, e isso muito normal na estrutura tradicional. Então, você tinha o negócio cobrando realmente uma qualidade, uma precisão tremenda, né, através de escopo fechado, de contratos muito específicos, muito rígidos. E a TI, com uma forma até meio que de defesa, ela exigia que alguém especificasse no bit byte o detalhe como é que tinha que funcionar aquele software. Para quê? Para se proteger, né, de um contrato que era bastante pesado e bastante difícil de ser cumprido. Então, a dificuldade de pôr coisas em produção, né, você tinha tendência realmente de ter na minha época de IT, né, de governança, de ter um processo extremamente rígido de gerência de mudanças para garantir que a produção não fosse afetada e, com isso, o SLA não fosse quebrado. Então, quebrar esse paradigma na nova visão de produto foi algo que foi fantástico para a gente, né? Acabar com aquela, posso dizer, aquele conceito de terceirização encadeada. Então, começa com o business delegando e o TI que especifica e desenha, depois um fornecedor ou N fornecedores que vão desenvolver,
e todos com contratos no meio do caminho. Então, a fricção que isso gerava, né, gerava um esforço tremendo e, com certeza, é um dos grandes motivadores de se gastar muito mais, tanto tempo quanto investimento nos projetos, né? Então, Ô, Jefferson, eu gostei. Desculpa, gostei muito dessa fricção encadeada aí, cara. Dá uma metáfora. É uma terceirização encadeada com altíssimo grau de fricção, né? De fricção, sabe? Aquele tanto de contrato dissipando energia, né? Em todos os pontos ali e não deixando ninguém gerar valor, né? Achei essa figura interessante, sabe assim? É uma metáfora. Mas aí, olha só, eu lembro que uma das primeiras coisas que foi feito então, queria ver se você concorda com isso, para trazer todo mundo para o mesmo jogo, foi responder a pergunta: o que significa ser, né, o feed ser digital? Né? A gente deu um passo para trás para responder essa pergunta. Eu acho isso interessante porque é aquela história. E a gente era a gente mesmo, todo mundo, né? Todo mundo junto. A gente, como fornecedor, a TI, o negócio, antes de sair desenvolvendo alguma coisa, responder essa pergunta, né? Em vez de ser terceirizado ou em vez de responder do ponto de vista de negócio, de dores, né? Exatamente. Quando a gente começou o trabalho, né, a gente mobilizou a organização, quase todas as frentes de negócio da organização, óbvio que priorizando um dos nossos negócios principais, que é o relacionamento com o concessionário, e dessas sessões, que foram várias, né, saiu essa missão, né, que era como é que a gente poderia aprimorar a experiência, né, do dealer, do concessionário, através de iniciativas digitais, porém com um foco muito grande em não perder o foco no relacionamento, não esfriar o relacionamento, né? Então, essa foi a frase que motivou o time a pôr na mesa as dores, né? Trazer todo mundo para pensar junto e traçar, vamos dizer assim, qual seria a nossa estratégia digital. Então, assim, partimos do pressuposto de que ninguém sabe o que precisa ser feito nesse momento. Nós temos que construir isso juntos, né? E para isso, né, não só, como eu falei, o apoio da alta direção foi fundamental, mas também trazer para a mesa, né, quem vai usar realmente o produto, que é o concessionário. Então, nós trouxemos para esses processos dessas dinâmicas, né, e também em algumas pesquisas de campo, para perceber e confirmar se aquilo que a gente estava pensando que era o ideal, né, na visão de quem está na ponta, era realmente ideal. E a gente vê que nem sempre a gente acha que sabe tudo e nem sempre sabe tudo, né? Esses workshops trouxeram para a gente uma visão muito clara e acho que o primeiro passo aí que nós tomamos, né, nessa jornada foi justamente de tentar dar uma visão, né, até para ajudar a defender o projeto dentro da empresa, do roadmap, né? Um roadmap que era uma referência, né, por mais nessas dores que foram mapeadas, nas fricções que a gente tinha no processo e que poderiam ser exploradas, para priorizarmos essas demandas desse roadmap focado numa engenharia de valor. Então, a gente priorizou em ondas, né, as entregas para esse roadmap. E isso, eu acho que foi um primeiro passo que falou, poxa, esse negócio pode fazer muito sentido, mas ainda, obviamente, muito ceticismo existe, né? Porque, poxa, qual o retorno que eu vou ter desse investimento? Eu vou conseguir realmente recuperar o investimento? E isso nos deu uma dificuldade muito grande, porque realmente você tem que conquistar essa confiança, né? Além do apoio da alta cúpula, mas conquistar essa confiança para mostrar que é uma utopia pensar que você sabe tudo no início, para definir de uma forma encadeada no contexto waterfall aquilo que a gente vai entregar lá na frente. Então, eu acho que esse foi um ponto a responder essa pergunta, de dar esse lema, né? Como é que você tinha uma missão para trabalhar, criamos lá os nossos objetivos estratégicos, né, os OKRs, né? E aí montamos um time realmente multidisciplinar. Jefferson, só puxar um gancho de uma coisa que você falou aí, eu estou acompanhando vocês aí já tem mais de um ano, né? E essa questão do envolvimento do concessionário desde o início, isso eu acho que foi um fator, assim, de grande sucesso, por dois motivos, basicamente. Primeiro, porque a gente viu na prática como que o envolvimento, né, do concessionário evitou a gente de fazer coisas que a gente achava que iam funcionar e, ao conversar com eles, a gente percebeu que não eram interessantes. E eram coisas de grande complexidade, ou seja, a gente evitou um desperdício, né, de fazer algo que não tinha valor para eles. E segundo, porque isso trouxe para o business
um foco no usuário final, né, um foco no concessionário que poucas vezes eu já vi. Então, assim, é um time que claramente, todas as discussões que a gente tem, eles sempre estão focados no concessionário. Então, eles estão o tempo inteiro preocupados com as necessidades dos concessionários. E eu acho que isso, muito disso se deve ao fato da gente ter trabalhado com isso desde o início do projeto. Exatamente. Acho que esse foi um fator de sucesso e que nos deu muitas surpresas, né? Como a gente falou, a gente definiu um roadmap, mas nesse roadmap, durante as primeiras interações, a Ludmila vai lembrar bem, algumas das primeiras entregas nossas não estavam no roadmap. Por quê? Porque a gente foi descobrindo, no decorrer dessas interações, né, nessa validação de hipóteses com os clientes, itens que a gente não visualizava e que no momento que a gente estava passando e que o dealer estava passando, a gente não tinha essa visão interna e isso o dealer trouxe para a gente. Então, tivemos entregas ligadas a coisas que não estavam no roadmap, principalmente planejado, e muito em função desse ponto, né? E o outro ponto, né, que acho que foi fator de sucesso nessa linha, Ludmila, foi o fato de a gente ter, né, um Product Owner do business, né? Ou seja, a área de financiamento à rede, que foi parceiraça e é parceiraça nesse contexto, teve essa missão, né, de como PO priorizar, definir aquilo que vai agregar mais valor, e foi numa dessas, né, na interação com o concessionário, mais do ponto de vista de oportunidade do momento, que trouxeram algumas features complementares e que elas foram implantadas nessa primeira onda do nosso produto digital, né, como uma das que trouxeram o valor mais rápido, né, trouxeram um retorno mais rápido para a gente. Então, é um ponto bem relevante que você comentou. Então, é interessante que isso volta no que você comentou sobre terceirização, no sentido de cada um esquecer, né, tratar outro como caixa preta, né? Ou seja, ali é todo mundo junto envolvido. Outra coisa que eu achei bacana aí, a gente até fez um enzima recentemente sobre isso, por isso que eu acho legal salientar, como é que a própria priorização e envolvimento do negócio é muitas vezes uma das melhores formas de se gastar menos, de desperdiçar menos, né? Assim, existe às vezes uma obsessão em tentar fazer a equipe ficar mais produtiva e por mais importante seja uma equipe ser produtiva, esse ganha de quantos por cento perto de não fazer um módulo ou não fazer uma funcionalidade que não precisava ser feita. Sabe? Você pode ser hiperprodutivo e ainda gastar meses, talvez, fazendo uma funcionalidade que talvez não precise ser feita, né? Então, acho super interessante, assim, como que isso tem sentido do ponto de vista, inclusive, de custo, né? Que, obviamente, é uma preocupação legítima de todo mundo que quer adotar o ágil, né? Perfeito, Schuster. E esse realmente é um ponto muito relevante, né? Porque quando você tem uma mudança de curso no meio do caminho, né? E a gente sabe que é utopia pensar que isso não vai acontecer nos projetos, né? Quando você não tem essa programação curta, né? Esse planejamento curto e essas entregas curtas, virar o nariz do Titanic, né? Gera um esforço, um retrabalho, né? e um ciclo de investimento muito maior. Então, errar rápido, ver que aquela hipótese não funcionou e mudar o curso, nesse contexto que a gente tem aprendido, né? A gente, como eu falei, a gente está engatinhando ainda, mas já vemos o valor que isso gera. Isso é muito valioso para a organização. Conseguir ter um processo, um projeto flexível, que ele vai entregar aquilo que realmente importa para aquele momento, para aquele contexto. Ô, Gerson, mas é uma pergunta capciosa que é a seguinte, né, cara? Eu fico brincando assim, às vezes os CIOs têm terror de estarem ligados a um CFO, né? Porque o CFO fica ali só pensando em número. Você está numa organização de CFO, né? Todo mundo ali entende de finanças, né, cara? Se todo mundo ali sabe muito bem, né, essa parte financeira, né? Eu estou fazendo essa brincadeira porque, né? Como é que você fez para converter esse pessoal para uma forma mais flexível de trabalhar, entendeu? Porque é um desafio grande, né? Acho que foi um dos maiores desafios, né, Schuster? Porque realmente o foco financeiro, né, não só do banco, mas todas as empresas hoje, tirando as filantrópicas, né, elas focam em gerar resultado. Então, o foco de ter realmente um planejamento e uma visão clara do que eu vou ganhar com aquele investimento, o que eu vou ter de retorno, é o principal paradigma. E aí é que vem a estratégia de como é que você quebra esse paradigma e conquista essa confiança, né? Fazendo de uma forma pequena, incremental, e começando a mostrar que o produto sai, né, e que vai sair de uma forma realmente respeitando aquilo que se precisa ser feito em termos de necessidade, que no início não se conhecia, você começa a gerar uma contaminação positiva, né? Você vê, poxa, aqui está dando certo, realmente esse modelo
que parece, né, para muitas pessoas que estão vivendo de fora, poxa, não, ágil é muito tranquilo, porque você não tem escopo, então você não tem compromisso, né? Você vai gastando, 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 e um dia aquilo fica pronto, né? Muito pelo contrário, né? A responsabilidade, ela aumenta muito, por quê? Porque a pressão que o time tem, né, para buscar valor constante, né? Essa sabatinado ali, conseguir entregar valor constante, ela é muito maior do que aquela zona de conforto que você tinha no contrato. Não, o Schuster escreveu que é para fazer isso, vou fazer isso desse jeito, né? E aí senta ali naquela rotina e vai entregar o projeto lá na frente daquela forma. E isso gerava uma dificuldade maior, a fricção que eu falei no início. Então, o desafio foi mostrar o resultado. O resultado sendo demonstrado, você vai conquistando a confiança e vai conquistando, né, o reinvestimento para poder gerar mais. E acho que isso a gente está conseguindo, né, como eu falei, é uma jornada muito longa, mas está conseguindo realmente mostrar que essa flexibilidade de ajustar o custo dos projetos, ao mesmo tempo perseguir de uma forma insana geração de valor, vale a pena e vale muito a pena. Bacana. Você percebe um pouco de um fenômeno que tem um episódio nosso que ficou bem bacana, assim, eu falo que ele é muito citado, que é com o Breno Cerqueira, que ele fala sobre alimentar os tigres, né? Ele fala assim, poxa, a organização, se você não alimentar os tigres, eles te devoram, né? E aí a transição também é gradual, né? Ou seja, no começo tem que ser até um pouco mais rígido ainda na funcionalidade, para gradativamente ir conquistando a confiança, porque eu acho interessante, o Vinição, ele tem uma frase que eu gosto muito, que ele fala assim, cara, nós não estamos vendendo ágil para o Netflix, né? Você chega ali no Netflix, todo mundo já nasceu daquele jeito ali, pronto, né? Poxa, nós estamos vendendo ágil para culturas, igual você diz, de sucesso, tradicionais, e que existe um histórico que tem que ser respeitado e uma transição que tem que ser gradual na medida do que a organização consegue fazer. Então, você como é que foi isso lá, né? Ou seja, existe uma transição e eu imagino que você está nesse caminho para cada vez mais o pessoal entender que dá para realmente abrir mão desse controle e confiar mais, que o time fica mais responsável ainda e cria um ciclo virtuoso melhor ainda, né? Exatamente, né? O nosso objetivo realmente expandir esse conceito dos squads multidisciplinares internos, né? E entregar também para outras frentes, né? Que o banco tem várias linhas de negócio. A gente hoje está focado basicamente em 2 diretorias, mas a gente quer expandir isso para mais diretorias e alimentar, né? Como esse episódio citou, alimentar os tigres, justamente isso, né? Fazer com que você gere aquela inveja, né? Aquela inveja positiva dentro da organização, porque você começa a ver as coisas andando mais rápido, o resultado vindo, né? Enquanto num modelo mais rígido, isso fica mais moroso, né? E a empresa não consegue acompanhar as tendências de mercado. E a gente tem que ficar muito atento para isso, né, Schuster e Lud, porque se a gente for naquele viés de que não, eu vou impor o produto que eu entendo ser interessante, né? Sair não tendo uma visão centrada no cliente, a gente certamente não vai conseguir ter o êxito. E quantas vezes, né, a gente vê na história aí de várias empresas, tem projetos que são feitos e que não são utilizados depois de implantado. Por quê? Porque você meio que impôs esse produto. Então, alimentar essa questão e propagar e contaminar positivamente isso vai permitir que a gente inverta esse ponto. Ao invés de a gente impor produtos de software, a gente, na verdade, é puxado pelas necessidades, pelas dores, né, pelas demandas que a gente tem da organização. Eu acho que isso gera esse ciclo, sabe? Esse ciclo virtuoso que vai certamente fazer a gente expandir ainda mais dentro do FIDS e nas empresas, né, que a gente trabalha dentro do grupo nessa linha ágil. E você acredita que esse ciclo virtuoso agora já ganhou tração de forma definitiva ou você ainda tem medo de, por exemplo, a Covid, a pandemia, aí as pessoas querem controlar mais? Eu até escrevi um pouquinho sobre eu chamei ela de paradoxo do controle. Eu até estou observando que, graças a Deus, isso não está acontecendo, não, mas no momento de redução de custo e de medo do incerto, aí você tenta controlar mais ainda, ao invés de fazer experimentações para poder lidar com esse incerto. Como é que está sendo isso aí no caso seus? Realmente, esse período, né, de pandemia, que graças a Deus está agora passando, né, a gente teve um período muito sério de contenção, realmente, para preservar o caixa, né? Ele gerou algumas contenções, né?
e a gente viu claramente que aquilo que não era estratégico ficou ali por um período em stand-by. Mas, respondendo diretamente a pergunta, se a gente voltar, né, ao passado, voltar às origens e tentar ir, olha, eu planejando no detalhe, eu vou ter tendência de errar menos, né, sabendo que esse mundo VUCA que a gente está vivendo hoje, o que menos se tem é certeza, né, o risco fica ainda maior. Então, esse contexto de defender a abordagem de não é não ter planejamento, mas ter planejamentos de curto prazo para uma coisa de longo prazo é que nos permitiu. Então, assim, nós não tivemos uma regressão, né, de não continuar com a jornada, até pelo contrário, quando nós fizemos o lançamento dessa jornada digital, né, que foi no evento recente do Grupo FCA, quando lançamos aí nosso novo produto, a Nova Estrada, né, no momento seguinte, né, a nossa liderança nacional e também a liderança central na Itália, né, isso não pode parar, tem que continuar, porque esse é o caminho, né, isso vai fazer realmente a diferença para a gente não ter que reagir ao mercado, e sim antecipar o mercado. Então, nesse contexto, esse momento de pandemia, que não está sendo simples, né, é desafiador e tende a perdurar por um período ainda, né, mas já vimos aí resultados bem melhores, ele realmente ele é um desafio, a gente tem que ser resiliente, tem que persistir. Tem um autor aí que ele fala, né, que a organização, quando ela vai ficando ágil, ou a parte dela, né, vai ficando ágil, as pessoas vão se convertendo, você tem lá um point of no return, sabe? Assim, você começa, não tem jeito mais de nem imaginar como é que era antes, né? Começa a ser tão natural, né? Assim, você começa a rechaçar, vamos supor, projetos grandes, né? Ideias mirabolantes, sabe? Aquilo começa a simplesmente não existir naquela cultura, né? Não fica aceitável, né? Exatamente, porque sabe-se do risco que se corre, né? E aí eu acho que é bom comentar nesse contexto, né, do risco, que essa paralisia, né, que a pandemia pode ter gerado, como você colocou, poxa, tem que perseguir a perfeição, nós não podemos errar de forma alguma, né? A gente não pode despender um dinheiro num momento tão delicado como esse. Isso puxa muito para a questão da abordagem da liderança, né? Então, assim, a liderança, nesse período, para viabilizar o progresso, né, a coisa realmente avançar, e como você citou também um dia num podcast seu, né, de estocar software, né, ou seja, você cria, mas você não coloca em produção, justamente por essa questão de receio, de reputação, de medo de errar, daquilo não atender às expectativas. Então, assim, isso vem de uma parte muito forte, que é do teste das hipóteses, que a gente falou agora há pouco, mas também de uma liderança que tem que orientar, proteger, né, ser resiliente, flexível, porque as pessoas, com essa paralisia, né, com essa dificuldade de colocar as coisas rápido em produção e, de repente, correr o risco de aquilo ali, talvez, não dar o resultado que se espera naquele momento, ter que virar de novo o curso do navio, como eu mencionei, é um papel nosso, né, como líderes, fazer com que isso seja quebrado, seja, na verdade, demonstrado que errar faz parte. Errar é aceitável, por quê? Porque errar promove o crescimento, né? Tem uma literatura que eu gosto muito, que fala assim de neurolinguística, né? Que fala o seguinte, que o cérebro nosso é muito ligado à nossa evolução da espécie, né? Na época que a gente era caçadores e tudo mais, lá na pré-história, ele reage com uma intensidade 5 vezes maior em resposta a uma ameaça do que em resposta à recompensa, né? Porque o cérebro está o tempo todo ali tentando te colocar longe dos riscos, né, das ameaças, e te aproximar daquilo que te gera prazer, te gera recompensa. Então, porque a ameaça pode tirar do seu gene do pool ali, né? Exatamente. Exatamente. E muita gente, né, confunde esse estímulo que o cérebro gera, né, ou de correr do risco, ou de buscar, né, a recompensa com intensidade menor, com motivação. E quando a pessoa, o time, né, está motivado, com foco em se livrar de uma ameaça, em se proteger, isso faz com que as pessoas tenham menos criatividade, né? Ela reduz a capacidade dela de colaboração, ela reduz até a capacidade de aplicar a inteligência que ela tem. Enquanto a gente focando, né, num lado mais positivo, né, e eu vou explicar um pouco melhor isso,
como líder, você consegue estimular o lado da recompensa. Recompensa no sentido de buscar um resultado, buscar um objetivo, né? Diferente de fugir de alguma coisa. Então, um exemplo, quando você está num projeto que ele tem um eixo grande para se resolver, né? E a liderança está ali focando no problema, como é que contorna aquilo, né? Sempre estimulando o negativo, você está, de uma certa forma, colocando o foco da ameaça. Mas quando você foca num OKR, num objetivo, olha, meu objetivo é esse, o valor não chegou, tem que chegar nesse indicador, você ativa o lado do cérebro da recompensa. E a recompensa, como eu falei, ela traz resultados mais rápidos e sustentáveis. Então, a gente tem que ir com esse modelo, né? E eu acho que é um outro ponto legal demais, que eu já vi muito feedback do próprio área de negócio nossa, é que a gente tem que se realizar no trabalho, né? E para se realizar no trabalho, tem que acabar com essa diferenciação de que felicidade está no lazer, trabalho não é felicidade. Muito pelo contrário, quando você dá propósito, você dá objetivo no sentido de que aquilo faz sentido para as pessoas, você faz com que o trabalho seja um ambiente de trabalho seja um dos fatores que mais contribui para a felicidade. Porque é onde? É onde a gente passa a maior parte do nosso tempo, né, Schuster e Lud? Então, assim, não pode ser ali uma tortura. O trabalho tem que ser algo prazeroso. Então, essa questão de você estimular o time, sempre focando nesse lado de um objetivo para se traçar e não de riscos para se evitar, a gente consegue realmente fazer com que a energia, né, vá para esse lado do bem, entendeu? Ô, Jeff, desculpa, porque a Lud, ela fala muito sobre o líder transcendental. Acho que isso encaixa aí, Lud, igual que eu acho super interessante você falou. O papel do líder hoje, ele vai muito nessa criação de propósito, mas deixa a nossa expert falar sobre isso aí, que é a Lud. Acho que eu nem preciso falar, o Jefferson deu uma Ele... aula aqui, né? Já resumiu, né? É isso mesmo. O líder tem esse papel, né? De trazer para o time um propósito naquilo que ele está fazendo, né? Então, todo mundo que está ali envolvido precisa entender muito bem como que a sua parte contribui para esse propósito. É isso que move os times, né? Por isso que a gente gosta de trabalhar com OKRs e não com escopo, né? Porque é muito diferente você dar um propósito para um time e falar, você vai entregar 3 telas, né? E ao invés disso falar, não, a gente vai conseguir reduzir o tempo de resposta da pessoa lá, do concessionário que está ali na correria do dia a dia, ele vai conseguir ter a resposta dele 3 vezes mais rápido. É um viés completamente diferente, né? Mas você resumiu muito bem. Você fez uma... Não, sabe o que eu acho legal? Eu gosto de conectar com outras coisas. Por exemplo, quando o Humberto Mariotti gravou um episódio com a gente, o Humberto é um cara super erudito, né? Não sei se chegou a ver esse episódio, é filósofo, é médico. Na minha opinião, um dos melhores episódios que já tiveram. Aquelas pessoas que você inveja porque é erudito, sabe? Tem um conhecimento que você vê o tanto que você não sabe, né? Quando você conversa com a pessoa. E ele fala um negócio para mim interessante que o Jeff falou de uma outra forma, que é sobre a necessidade da gente entender a natureza humana, né? Existe uma natureza humana e, sim, se a gente está com medo, né, que é o que esse ambiente de ameaça causa, a gente só quer sobreviver, né, com medo. E é óbvio que uma empresa que está no ambiente VUCA, que ela quer o melhor engajamento possível e a criatividade, que as pessoas tragam soluções incríveis e experiências incríveis, é muito contraditório, né? Você achar que vai conseguir isso na base do medo, né? Assim, é um negócio curioso. Eu acho interessante a evolução do líder, porque para pessoas mais céticas parece viagem, mas imagina, o líder foi de uma pessoa controladora para um líder servidor que remove impedimentos, ou seja, começa a cuidar do time e agora dá um passo além para criar, não só remover impedimentos, mas criar propósito e, no fundo, de forma menos protagonista, né, fazer com que aquele time tenha condições de criar, de se engajar, né? Mas eu achei legal que o Jefferson contou de uma forma extremamente prática, né? E você observa isso difundindo a organização, Jefferson? Sem dúvida, sem dúvida. A gente tem feito agora, né? A gente está planejando mais alguns go-lives agora, junto com o time da Lud lá. E a gente, nesses planejamentos, né, com o PO, conversando conosco, falou, poxa, é muito legal essa forma de trabalhar. Vou te falar que eu e o meu time está gostando demais, porque a gente se sente muito mais parte do contexto, né? A gente consegue ver o resultado saindo de uma forma colaborativa. Então, esse contexto, Schuster, de dar a liberdade, né, dar a abertura para o time ter autonomia, né, que é algo que realmente, né, não é tão simples. A autonomia ela é algo que às vezes ela pode representar algum tipo de risco, mas quando o time percebe que essa autonomia ela é real
e ele consegue realmente ter voz ativa de não tem ninguém com comando e controle que diz faça assim, faça assado, né? Eles estão descobrindo e desbravando o caminho. Isso gera neles um senso de propósito e uma motivação que o líder ele fica, na verdade, um papel muito indireto, né? Ele está ali como facilitador, como você citou, é um líder servidor que está atuando, como vocês também citam frequentemente, né? Um líder jardineiro, né? Porque não é ele que vai ser o protagonista, ele não vai dar a condição das plantas crescerem, dos frutos nascerem, ele vai dar as condições para isso. Então, ele deixa de estar ali na linha de frente e ele dá para o time essa autonomia, essa condição, e essa condição ela gera no time esse estímulo, esse brilho nos olhos, a gente costuma dizer, né? Essa vontade de fazer cada dia melhor. E é curioso, né? Porque é extremamente prazeroso ver os frutos florescerem, né, cara? E assim, a coisa que me dá mais prazer, sabe? Eu acho que o dia que os líderes mais... eu não critico a liderança convencional, não, porque são anos com determinados incentivos, né? A pessoa está respondendo aos incentivos que ela tem ali, entendeu? Mas o que eu comento é o seguinte, o tanto que você pode ter uma jornada prazerosa ao ver diversos times florescerem, sabe? Isso é muito, né? É igual um jardineiro fica muito feliz quando ele vê o jardim dele lá, né? Assim, a analogia é boa até nisso, né? Na hora que você você começa a ver cada time, né, com uma incrível capacidade criativa, entrando no jogo, fazendo as coisas acontecerem, testando hipóteses, né, gerando valor e com aquela empolgação, isso é muito gostoso, né? Isso te estimula, né? Sair todo dia de manhã de casa, né? Agora nem tanto, que a gente não sai aí há alguns meses, né? Mas levantar de manhã, sabendo desse compromisso e desse prazer que é produzir algo novo, isso é muito bom. Acho que não tem preço, sabe, Xuxa? Ter essa felicidade de trabalhar com algo que você gosta e que vai fazer melhor a vida das pessoas, né? Acho que isso aí não tem palavras para poder descrever, não. Beleza, nós estamos chegando ao final aqui do episódio, foi excelente. E o que você imagina aí para a gente fechar? Como é que você está vendo o futuro aí? Né? Quais são as perspectivas para o futuro? O que você está enxergando para frente do ponto de vista de transformação digital e desse movimento aí de ficando mais ágil, né? Fazendo essa mudança gradual? Eu acho que esse momento ímpar que a gente está vivendo, né, sem precedentes, ele acabou acelerando muito, né, algumas coisas que talvez aconteceriam daqui a um tempo, daqui a alguns anos, né? E isso foi muito forte nas organizações, né? Algumas tiveram a sorte de já estar numa jornada engatilhada, outros tiveram que fazer isso aí no susto, né, uma forma muito corrida, mas o fato é que eu acho que nesse contexto das oportunidades que estão sendo potencializadas ou abertas, né, por esse período de pandemia, por esse isolamento social, por essa alavancagem do digital, porque isso tá gerando o quê? Está gerando coisas que vão ser perenes, né? Aquilo que você hoje está tendo que colocar no digital de uma forma menos dependente da presença física, menos dependente do contato direto e em função de um momento de segurança sanitária, né? Isso perdura, isso vai, na verdade, criar para a gente um novo patamar. Então, a minha visão de futuro é que realmente isso não para aqui, né? Espero que essa pandemia comece a diminuir aí a intensidade, a gente consiga voltar um pouco mais para o nosso pseudo-normal, né? Mas que é um caminho sem volta, Schuster. Na minha visão, a gente está num marco histórico, né, do ponto de vista do comportamento humano, das soluções de tecnologia, dos processos de negócio. Basicamente, é o que eu consigo visualizar. Jefferson, muito obrigado. Foi excelente. Para mim, ficou um grande exemplo do que a gente fala muito aqui na DTI, dessa mudança que é misturar café com leite, sabe? Tangenciando o que é possível, né? Fosse alguém projetar exatamente o ponto que o FIS estaria hoje, ou ficar planejando a estrutura, eu acho que é o que a gente sempre fala, é um desafio tão grande a nossa cognição que a gente fica imobilizado. Sendo que vocês tangenciando o que é possível, o caminho vai abrindo e ficando natural, né? Na verdade, vai ficando natural, uma nova cultura vai sendo criada. Então, acho que esse tipo de história é muito legal de compartilhar aqui, porque os ouvintes que, porventura, estejam desanimados e imobilizados perante o enorme desafio, podem encarar de forma diferente. Muito obrigado, viu, Jefferson? Um abração para você. Disponha, Xuxa, é um prazer estar aqui com vocês. Eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade aqui
E continuemos juntos, vamos gerar valor. Obrigado. Não, vamos em frente, com certeza. Valeu, Ludi. Um abraço. Valeu, gente.